Namastê! Tudo bem, gente? Como é que está do lado daí? Espero que todos bem, graças a Deus. Então, vamos para mais uma aula. E hoje é quinta-feira, que é as nossas aulas práticas de automaquiagem. Mas, como eu expliquei, a gente está fazendo essa introdução primeiro, sobre a história da maquiagem, né? A gente vai entrar um pouquinho no visagismo também, porque é muito importante a gente entender da onde surgiu a maquiagem, né? Eu já deixei disponibilizada lá no YouTube a primeira aula, então se você não assistiu, vai lá e assiste, né? Para a gente começar a entender aonde surgiu o termo da maquiagem, que foi lá nos povos do Egito, né? E aí depois a gente foi vendo que foi se espalhando, como é que foi a criação dessas maquiagens, né? E os séculos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história, né? E para a gente conseguir entender o porquê que ela é importante, né? E como ela tem essa questão de desenvolvimento até para poder a gente se expressar, né? Que antigamente eles usavam muito a maquiagem para a questão de hierarquia mesmo. Ah, tipo, aquela pessoa ali você sabia identificar que era um sacerdote, e aquela outra pessoa já era de outra casta. Então a gente conseguia. Antigamente era usado dessa forma a maquiagem, né? De você conseguir distinguir as pessoas, né? Digamos assim. Então é muito importante, porque hoje a gente vai entrar num assunto bem importante, né? Bem legal, que é dessa questão até de que antigamente a maquiagem forte era vista usada principalmente pelas mulheres, era vista como algo pecaminoso, assim, sabe? Tipo, era de quem usava, por exemplo, um batom vermelho, era uma pessoa que já era mais promíscua, digamos assim, uma mulher promíscua, né? Então já tinha essa questão até da distorção da maquiagem forte, né? E aquele olhar, digamos assim, mais julgador, né? Preconceituoso. Então a gente vai ver que a gente já tem esse olhar lá antigamente, entendeu? E que hoje às vezes reverbera isso. Né? Então as pessoas vão para esse olhar, às vezes até muito julgador, se você apresentar com uma maquiagem forte, tá de batom vermelho, sendo que isso não quer dizer nada, você só está se expressando, porque a maquiagem, gente, ela é um acessório, ela é algo para me expressar, assim como os meus acessórios, meus tipo um brinco, ele me representa porque ele fala coisas minhas, coisas ancestrais, energias que eu quero me conectar e que fazem parte do meu ser, fazem parte do meu campo mórfico familiar, por exemplo. Isso não quer dizer que tem algo, de errado, entendeu? Na verdade, é só algo que eu estou expressando, a minha essência da minha alma está sendo expressada através da maquiagem, através dos acessórios, através da roupa que eu estou usando. Então, usar uma roupa curta não quer dizer nada, assim como usar uma roupa que é mais fechada, né? Então, é algo em que a gente vai desconstruindo isso, e aí a gente vai entender muito nessa questão da história da maquiagem, por isso que eu achei muito importante a gente fazer essas aulas teóricas, porque a gente precisa olhar para isso, para já ir limpando e purificando as distorções que a gente tem até em relação a isso, né, a esse conteúdo, tá bom? E hoje, né, como vocês sabem, eu fiz uma apresentação para nós, para a gente conseguir assistir aqui juntos, né, que é bem legal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente poder assistir a aula de hoje, né? Vou botar ela em tela muito cheia aqui para apresentar para vocês. Então, vocês já estão vendo ela aí, né? Então, a gente vai estudar maquiagem e visagismo, né? Só que aí a gente está ainda nessa parte da história, né? E isso é muito importante a gente já ir
vendo essa essência, né, das coisas, a gente buscar a essência do porquê das coisas. Isso é muito importante porque faz a gente aprofundar o estudo, faz a gente também não sair da superfície, né, porque essa questão do julgamento, que nem eu estava falando para vocês, é muito quando a gente ainda está na superfície das coisas, né? A gente recebeu uma informação. E aí a gente já cristalizou, já validou que aquilo é real, sendo que a gente não se aprofundou no assunto. Então, é muito importante, com qualquer coisa na nossa vida, a gente possa ir para esse lugar de se aprofundar, de não sair cristalizando e validando as coisas que as pessoas passam, e a gente nem sabe de onde surgiu essa informação. Então, é muito importante a gente ir a fundo, se aprofundar, se autoconhecer, né? Então, hoje a gente vai estudar a Idade Média e o Renascimento, né? Então, eu trouxe um pouquinho da história para vocês, né, que nesse cenário, então eu vou ler um pouquinho para a gente ir entendendo, né, que na Idade Média e no Renascimento tinha, eu vou ler, é mais fácil, né? Nesse novo cenário existiam vários anos de escuridão no início e no final da Idade Média. Foram aproximadamente 10 anos onde as leis da igreja predominavam sobre toda e qualquer forma de organização da sociedade, né? Então, a gente já vê o quê? Que tinha. Desculpa os barulhos, né? Os bichinhos estão gritando aqui. Não sei se dá até para ouvir, eu acredito que não. Então, na Idade Média, eles tinham essa organização, né? Então, a gente sabe que a igreja, ela tinha esse poder forte de escolha, digamos assim, né? E, ao contrário que muitos pensam e mostram, esses foram os anos de extrema violência, pois aconteceram muitas guerras, períodos cheios de doenças, em virtude de grande sujeira que existiam nas ruas, perseguições e fortes pressões religiosas. Então, nessa época, existia muito essa questão, de não tinha recursos, digamos assim, né? Então, nessa época tinha muita doença, né? Então, tinha muita sujeira, não tinha nenhuma questão de biossegurança mesmo para as pessoas, né? Segurança. Aí, a forma de se vestir, maquiar, higienizar e demais características dos séculos anteriores foram sucumbidas pelo poder do clero. As roupas ficaram mais fechadas, a maquiagem e os penteados exuberantes não foram mais vistos. Na verdade, foi um período em que a mulher praticamente viveu enclausurada dentro dos seus castelos. Os castelos mantiveram-se escondidos ou tranças simples, preferencialmente deveriam estar cobertos com toucas. Entretanto, foi estabelecido um novo ideal de beleza e as mulheres sempre acabavam dando um jeito de aderir. Então, nessa época da Idade Média e Renascimento, meio que foi apagado um pouco assim essa questão de beleza, né? Então foi muito tudo aquilo que elas tinham conquistado, né? Até esse período elas meio que se fecharam de novo. Então daí a gente vai ver que essa questão elas começaram a usar roupas muito mais fechadas, não davam atenção para o cabelo, deixava tudo mais encoberto. Então era essas coisas mais escondidas, né? E isso fala muito dessa questão desse período. Aí, o que que era ideal, né? Nesse cenário, o ideal de beleza das nobres era manter-se diferente das aldeias. Portanto, quanto mais pálidas, fracas e frágeis aparentassem, mais bonitas se sentiam. As moças buscavam aderir à coloração desejada de algumas maneiras, podemos dizer bizarras. Uma delas era colocando sanguessugas nas bochechas para que eles tirassem a cor. Então, nessa época, né, aí tem uma representação aqui na foto que vocês podem ver, que elas buscavam ainda essa aparência de pele mais pálida, né? Porque tinha muito essa questão, não sei se na primeira aula eu falei, que naquela época, né, em alguns períodos eles achavam muito mais bonita uma mulher com pele branca, que essa pele pálida, então eles usavam muito pó branco, porque isso representava beleza, enquanto aquela pele mais morena, porque o que que acontece, né? As mulheres, digamos assim, que apresentavam essa pele
esbranquiçada, branca, elas apresentavam nobreza, porque elas estavam sempre dentro do castelo, elas estavam sempre, digamos, enclausuradas, né? Sempre ali naquela dinâmica. Diferente de uma pele bronzeada, porque a pele bronzeada para eles eram pessoas que trabalhavam na roça, que trabalhavam na rua, né? Capitando, então eram tons de pele diferentes. Então acabava que essas moças, né? Principalmente essas que moravam em castelos, eram mais dessa questão de hierarquia mais nobre, elas buscavam essa beleza com essa pele muito clara, muito esbranquiçada, né? E aí, óbvio, né, que elas sempre buscavam formas de fazer isso, né, que nem a gente viu na outra aula também. Então, por exemplo, uma questão muito bizarra era usar o sanguessuga, né, na pele, assim, para apresentar uma corzinha ali, digamos assim. Vamos ver. Para que achavam o método desagradável, existiam misturas de ingredientes que ajudavam a aderir à pele, a deixar a pele mais clara. Então, elas estão sempre buscando essa questão da pele muito clara, muito branca, né? Na foto representa muito isso. Outra situação inusitada desse período é que entre as mulheres as sobrancelhas eram raspadas e até mesmo podendo um pouco de cabelo próximo à testa também. Peraí, perdão. Sobrancelhas raspadas e até mesmo podendo um pouco de cabelo próximo à testa ser também. Já os homens mantinham-se com barba e os cabelos curtos, sem nenhuma manifestação relacionada à beleza ou à estética. Na figura a seguir, podemos perceber a aparência do ideal de beleza desse período, né? Então, elas também raspavam as sobrancelhas e desenhavam, né? Aqui na foto apresenta ela com uma sobrancelha bem clarinha, bem fininha, né? E a gente também vai estudar as outras épocas também, anos 20, 30, 40, 70, e vai ter esses períodos também, dessas representações, né? Vamos para o próximo. Aí agora a gente já vai para o Renascimento. Aí, já no Renascimento, né, o nome já sugere um novo renascer no período anterior, então chama de Idade das Trevas. Nesse vigente tempo, a ideia era de clarear as ideias, de se libertar de tantos anos de opressão. Então, no Renascimento já vai vir uma outra época, né, uma outra energia de que não, agora eu quero me libertar, né? Eu não quero ficar escondido, eu não quero ficar podado, digamos assim. A vaidade relacionada aos cabelos voltou à tona, homens e mulheres se dedicavam às suas cabeleiras, seja atribuindo-lhes adereço como chapéus ou laços, ou então como penteados. Então, daí eles vão voltar tudo à tona, né? Lembra que anteriormente elas já não arrumavam os cabelos, não colocavam acessórios, então já no Renascimento já vai ser o contrário. Então elas já vão começar a cuidar do cabelo, já vão começar a voltar de novo a usar os chapéus, os lenços, aquilo que representavam, né, a imagem e essa questão da beleza para eles, de representar as hierarquias ali também. Vamos lá. No Renascimento ainda, né? A maquiagem já no final da Idade Média estava circulando entre a população. Volta a ser aplicado nos rostos das mulheres e alguns homens. O pó branco ainda era utilizado pelas moças em suas faces, pescoço e colo, visto que agora as roupas voltavam a mostrar o colo que durante a Idade Média estava escondido. Agora era, agora era importante ter as bochechas coradas juntamente com a boca, onde ambos deveriam apresentar cor nos olhos e o col. Eu não sei se é col que fala, enfim, eu acho que eu devo estar pronunciando errado, mas enfim, continuava sendo o desejado, acrescido de sombras em tons grafite. As sobrancelhas, algumas ainda continuavam sendo raspadas, entretanto, a intenção agora era desenhá-las com formatos que valorizassem o rosto feminino. A maquiagem voltou a fazer parte do cotidiano das mulheres, entretanto, de uma maneira sutil, as moças não possuíam tantos recursos também
conseguiu se maquiar por meio de produtos mais acessíveis. Então, ainda elas vão continuar buscando, né, o pó branco, e aí elas passam tanto no rosto, no pescoço e no colo, ao invés de agora também de elas usarem roupas onde elas são muito fechadas, muito cobertas, elas começam a apresentar o colo de novo, né? Começam a utilizar a maquiagem, então ainda buscam essa parte mais corada das bochechas, aí vão para os lábios, começam a pintar os olhos também. Tem algumas ainda que vão continuar raspando a sobrancelha e desenhando, tem outras que já vão deixar uma coisa mais natural, né? E aí a maquiagem ela volta de novo, então ela ressurge de novo. Assim que eles começarem a quebrar de novo e começar a usar os cabelos de formas diferentes, os acessórios, chapéus, aí volta de novo a maquiagem e todo os acessórios, né? E as criações dessas maquiagens de novo. Aí, alguns séculos, né? Começa o que aconteceu o quê? Aí tanto os homens quanto as mulheres começam a se produzir, né? Melhor, digamos assim, porque sempre essa questão da maquiagem era voltada um pouco para as mulheres, né? Diferente do Egito, que nem a gente viu que tanto os homens quanto as mulheres eles já usavam a maquiagem, principalmente pintando os olhos, até como proteção, proteção espiritual também. Mas aí a gente volta de novo a ver que os homens vão começar a se cuidar, né? Porque sempre era essa questão de beleza, digamos, de maquiagem era voltada mais para o público feminino, mas agora os homens também começam a se maquiar, né? Os exageros passam a estar presentes em vários momentos da vida das pessoas, nas suas roupas, casas, decorações, festas, penteados, maquiagem, entre outros. A maquiagem seguia uma proposta mais pesada, afinal, da intenção neste momento era mostrar-se bem. Bocas e bochechas coradas, em tons avermelhados, a vontade de raspar as sobrancelhas diminui, porque agora elas valorizam o olhar, as que continuam a raspar desenham, e em seguida arcos finos e grossos, né? Então é muito, muito forte essa característica de raspar a sobrancelha e criar um círculo, né? Então a sobrancelha ela nem é arqueado, nem é reta, elas fazem um círculo meio redondo, assim, porque isso também, né? O círculo a gente vai estudar no visagismo das linhas que o círculo ele representa muito esse lado mais sutil, mais feminino. Então, se, por exemplo, uma pessoa que tem um rosto redondo, né? No meu caso, eu tô bem com o rosto bem oval, bem redondinho, né? Por estar mais gordinha. A gente representa muito rosto mais delicado. Então, quando as pessoas olham, elas veem uma delicadeza no seu rosto, mas porque tem essa linha que compõe esse rosto, então traz mais essa delicadeza. Então, elas buscam muito isso. Então, as sobrancelhas elas desenham dessa forma também. A vontade de manter-se branco ainda predominava entre homens e mulheres, visto que a pele branca representava uma vida de festas e lazer, enquanto uma pele bronzeada indicava trabalho ao ar livre. Como eu expliquei, né? Então, a pele branca, ela representava muito essa questão de festa, lazer, de pessoas, né, que tinham um patamar mais elevado, digamos assim, ou até a questão de trabalho, né, que nem eles trazem aqui, que pele bronzeada indicava o trabalho ao ar livre, então quem capinava, quem lá carregava saco nas costas pesado e tal, enfim, essas pessoas, elas trabalhavam em ar livre, então elas tinham uma pele mais bronzeada, então tinha essa diferenciação. Aí, no próximo século, vai apresentar, aí eu trouxe até umas imagens para vocês verem. Nesse cenário, as maquiagens eram mais elaboradas, criavam-se truques que deixavam a pele das mulheres mais rosada por meio do uso do vinho tinto passado no corpo, colorindo os seios que ficavam quase à mostra. Entretanto, a pele branca ainda era preferida. Então, a gente vai ver que está sempre nessa busca da pele branca, né? Só que daí agora eles começam a usar outros recursos para buscar também essa pele mais rosada. Então, a gente vê muito isso de as mulheres estão sempre com essa representação das bochechas bem rosadinhas. Então, nessa foto aqui apresenta muito isso, né? Essa parte bem rosadinha, tudo, né? E um dos motivos que levou a maquiagem a ficar tão pesada,
Gente, vocês me perdoem porque eu não sei os séculos falar, sabe? Essa parte aí eu falhei na missão hoje. Então, quem souber, sabe, vai ler aí no texto, tá? Um dos motivos que levou a maquiagem a ficar tão pesada, para os ambos sexos foi a falta de higiene praticada, onde aparecem doenças como a varíola, que deixavam marcas profundas na pele das pessoas, obrigando-as a tentar disfarçar as marcas deixadas no rosto pela doença. Então, também teve essa questão da maquiagem, né, de tentar cobrir isso, né, essa questão das marcas das peles, e isso a gente vê também que é uma coisa que a gente usa hoje em dia, né, tem muitas pessoas que usam a maquiagem para cobrir, né, para dar uma disfarçada, né, e a maquiagem é isso também, é uma correção, né, por exemplo, se você tem uma rosácea, se você tem uma olheira que ela é mais profunda e você quer harmonizar o tom da sua pele, o restante da pele com aquela olheira, então você vai trazer o quê? Vai trazer vitalidade, vai trazer digamos, essa pele que ela vai estar uniforme, né? Porque é basicamente a maquiagem, quando a gente fala de pele, a gente vai estudar sobre isso também, que isso é muito importante, né? A gente vai ver o quê? Que a maquiagem ela é esse auxílio, né? Para a gente realmente trazer essa harmonia para o nosso rosto, para a nossa pele, né? Então aí nessa época eles usavam para isso também, então já usavam a maquiagem nesse sentido, né? Aí agora aqui, a aparência, homens e mulheres chegaram. Eu tô com uma linha aqui no meu computador que eu não tô conseguindo ler. Vendo e aprendendo, né? Eles chegavam no extremo, se eu não me engano, está escrito: viviam em tempos de grande contraste, a alta burguesia, com as suas ostentações no modo de viver, e o povo passando fome. Essa foi basicamente a conjuntura desse século. Vale destacar que a elegância masculina era tão exagerada quanto a feminina. Então a gente vai perceber o quê? Que nesses séculos tem essas questões, né? Que isso acontece em todo o planeta, de ter pessoas que têm muito mais dinheiro, outras menos, então isso era bem, tinha esse contraste bem grande. Então, de novo, a maquiagem ela representava muito isso, né? Tem a questão que eu falei ali lá de atrás do trabalho, pessoas que trabalhavam ao ar livre, as pessoas que eram da burguesia, que iam para festa, para lazer, então tinha essa diferenciação. Uma prática que se tinha neste século era de se empoar as perucas, deixando-as com o aspecto esbranquiçado, ornando com a pele que também se mantinha branca para ambos os sexos. Os penteados chegaram a alturas escandalosamente altas, além de serem repletos de adereços. Já a maquiagem seguia a mesma linha desenvolvida no século anterior, entretanto, com mais opções de cores e misturas diferentes na composição de produtos. Então, daí a gente vai ver o quê? Que agora eles usam as perucas, e as perucas também têm essa parte esbranquiçada, né? Que eles acham muito bonito. E tanto para homens e para mulheres, então a gente vai ver que os homens também têm essa preocupação bem grande com a beleza, né? Como aqui, com os acessórios que compõem todo essa imagem que está sendo transmitida, né? Porque nada mais é, e o visagismo é isso, né? Que a gente vai estudar. Eu já trago visagismo há muito tempo aqui no meu canal do YouTube, lá no Instagram também. Para quem não me segue, Gabriela com dois As, ponto Abade, A-B-A-D que o visagismo ele trabalha isso, o que que a minha imagem ela está representando no mundo, como é que as pessoas elas estão me vendo, né? Então, tanto os homens quanto as mulheres eles se preocupavam muito com isso, né? E, e aí também tinha essa questão da maquiagem, que daí eles procuravam várias formas de fazer as composições para criar novos produtos, né? Para continuarem usando. Aí aqui tem uma representação, ó, da maquiagem tanto masculina quanto a maquiagem feminina, então dá para ver muito bem essas duas imagens, o quanto traz essa questão
dessa representação deles, né? Tanto o cabelo, né? Os homens também já tinham, muitos tinham cabelo comprido, então usavam acessórios, né? Usavam, que nem neste caso aqui ele tá usando um acessório no cabelo, as mulheres também tinham cabelos bem volumosos, então usavam chapéus, usavam lacinhos, né? Então tinha toda essa representação. Aí no próximo século, até então, presenciávamos longos períodos, ou seja, séculos, em que não ocorriam mudança nos padrões e ideais de beleza. E aí, no novo cenário, aconteceu de maneira diferente, pois o decorrer dele acontecia mudança, basicamente de 30 a 30 anos. Então, a gente vai perceber o quê? Que em 30 em 30 anos é que dava aquela viradinha de chave, assim, no campo de energia para mudar e trazer novas tendências, digamos assim, né? E neste século, ocorreram três momentos distintos que alteravam o comportamento estético, sendo eles o Império, o Romântico e o Vitoriano. E vamos para eles agora. Então, no Império, o Império é marcado, pelo início do século, onde buscava-se uma beleza limpa, clean, sem os exageros praticados no século anterior. Então, a gente vai ver o quê? Já vai ter um outro tipo de beleza totalmente diferente desse que a gente está vendo, né? Então, é uma coisa muito mais sutil, mais leve, mais natural. A inspiração de beleza do período era nos gregos e romanos. Penteados e maquiagens sem exagero eram, além dos queridinhos do momento, uma questão de sobrevivência. Neste momento, Paris seguia na Revolução Francesa. Buscava-se apresentar de maneira mais simplória e sem pompas. Já a Inglaterra manteve-se seu estilo de viver conforme o praticado até então, o que levou a mesma a gerar influência na moda durante este período. A maquiagem estava seguindo as leis do momento, ou seja, limpa e sem muita informação. As bochechas estavam levemente marcadas, a vaidade se concentrava mais no cabelo. Então, aí tem uma representação da imagem para vocês verem como era representada. Então, vocês veem, é uma beleza muito sutil, né? É muito leve, assim. Não tem tanta maquiagem forte, vocês veem ali que só tem as bochechas marcadas rosada, então elas destacavam muito essa parte, né? E eu super me conecto, porque eu amo um blushzinho, tá com a bochecha rosada, porque às vezes você não precisa fazer muita coisa para você se sentir maquiada, que é o que a gente vai aprender aqui, né? A gente vai fazer essas aulas de práticas de maquiagem, porque a gente vai sustentar esse lugar de poder fazer uma maquiagem leve, tranquila, clean, e é uma pegada que eu curto mais, não que a gente não vá também aprender a fazer uma maquiagem mais marcante, tipo um olho marcante, passar um batom vermelho, digamos assim, a gente vai aprender tudo, mas no dia a dia é muito legal a gente ir para esse lugar de tipo, deixa eu passar um blushzinho, deixa eu passar um gloss, deixa eu maquiar as minhas sobrancelhas, porque a gente vai estudar que as sobrancelhas, elas são, assim, o carro-chefe para a gente ter essa harmonia, né? Porque os nossos olhos, nossas sobrancelhas expressam as nossas emoções. Então, quando a gente está com esse olhar aqui bem trabalhado em nós, a gente já dá, digamos assim, saltos quânticos na maquiagem, né? Então, a gente vai falar muito sobre essa questão das nossas sobrancelhas também e o que que elas representam, né? Porque cada sobrancelha ela vai representar uma coisa também. Então, uma sobrancelha arqueada, ela vai representar uma pessoa que ela é mais sensual, aí já, por exemplo, uma sobrancelha que eu não expliquei para vocês de círculo, é uma sobrancelha onde vai apresentar mais esse feminino mais trabalhado, essa delicadeza, sutileza. Então, a gente vai ver que as formas, elas são muito importantes, porque ela compõe o nosso rosto, e o visagismo fala muito sobre isso, né? Aí, seguindo este período, temos o período do romantismo, onde a feminilidade volta a aparecer de maneira sutil, mas com pequenos toques de exageros. As mulheres queriam ter a aparência delicada, poucas ainda se maquiavam e a maquiagem era imperceptível para deixar bocas e bochechas com cores mais rosadas, beliscavam as bochechas e mordiam os lábios. Portanto, a cor estava presente nos lábios e nas bochechas, no entanto, de uma maneira natural.
Neste período, as mulheres que usavam maquiagem mais pesadas, batom, blush, pó, sombra, etc., eram apenas dos teatros e bordéis. Na figura a seguir, temos o exemplo de maquiagem do período romântico. Então, no período romântico, total representado aí por essa imagem, né? Uma maquiagem super feminina, bem sutil, nada marcada, elas não usavam nem blush muito marcado, elas davam aquelas beliscadinhas, só para ficar, né, marcadinho, assim. A boca também super natural. E aí aqui no século romano, nesse século, a gente já vai ver o quê? Que a maquiagem forte era o quê? Usada só para o teatro e para os bordéis. Então a gente já vai começar a ver aqui que já tem uma forte tendência daquilo que eu estava falando anteriormente. E a maquiagem forte, né, para alguns períodos já tinha essa visão de tipo, ah, só em tal lugar pode se usar essa maquiagem, em outro não pode, né? Então, isso é bem interessante a gente já perceber na história como ela carrega, né? Aí, no próximo século, que é o último, né? Que é o vitoriano, após um período em que a imagem é suavizada e simplificada, temos novamente na história uma época que dedicava atenção à aparência. É o período vitoriano, e que tem este nome em função da rainha Vitória, monarca da Inglaterra neste período. A imagem da mulher continuava sendo a de frágil e super feminina, mantendo a pele absolutamente branca. A maquiagem deveria ser sutil, pois as pinturas fortes eram mal vistas pela sociedade, atribuídas às moças promíscuas e audaciosas, como no período romântico. Essas características se mantinham. Um ilustrador da época, chamado Charles Dana Gibson, retratou um ideal de beleza para o período e o chamou de A Garota de Gibson. Camille Clifford foi considerada a pessoa para personificar essa ilustração. Aí, neste período, é exatamente isso, gente. Ainda tem essa questão, né, da imagem delicada e feminina. Então, acaba que o que que é essa representação dessa maquiagem frágil e feminina? É aquela mulher indefesa, sabe? Aquela mulher muitas vezes vai para esse lugar mais infantil da própria beleza dela. Então, ela se coloca nesse lugar de infantilidade. Aí já a maquiagem que era mais forte já era mal vista pela sociedade. Então, já, por exemplo, se uma mulher usasse um batom vermelho, sei lá, usasse um olho muito escuro, já era uma pessoa, uma moça que era considerada promíscua, né? Então, tipo assim, nossa, a pessoa aí deve ser uma moça do bordel, digamos assim, não é uma moça para casar. Então, a gente já vê a distorção aí. E por que que a gente está estudando a história da maquiagem? Por causa disso, porque a gente precisa entender a essência da história, do porquê que isso acontece, para a gente não criar distorção e já ir limpando e purificando isso da nossa mente, de que não tem problema nenhum você ir para esse lugar mais delicado na maquiagem, se é isso que você está sentindo na sua energia, né? Porque lembrando, a gente tem a nossa energia tanto masculina quanto feminina dentro de nós, né? E muitas vezes eu vejo, né, isso em experiência comigo e até atendendo clientes, que depende muito do que você quer expressar, depende muito de qual ambiente que você vai se inserir. Então, uma cliente, ah, hoje eu vou ir para uma festa e eu vou usar um vestido tal e eu quero, sei lá, eu quero fazer uma maquiagem bem marcante, porque eu quero chegar chegando. Daí muitas vezes era uma cliente, sei lá, uma cliente colérica, né? Que a colérica ela quer mostrar essa questão de autoridade, ela quer comandar, ela quer ir lá, ela quer fazer, ela quer ser vista, ela quer. Então, a colérica, ela vai o quê? Vai querer um olho marcado, bem forte, ela vai querer um batom bem marcante, né? Às vezes um batom vermelho, que o vermelho tem muito, né? Essa conexão do poder, do nosso psiquismo, né? Da materialização. Então, a gente vai perceber o quê? Que naquela época tinha essas questões de distorção, entende? E que muitas vezes a gente leva isso até hoje.
sabe? Hoje eu vejo que é bem menos, assim, pelo menos eu vivi no mundo da maquiagem, eu amava todos os tipos e gosto, e eu acho lindo. Mas tem muitas vezes que às vezes a pessoa já te olha de uma forma distorcida. Por quê? Porque a gente ainda carrega, a gente ainda entra nesses campos distorcidos do planeta. Então, a gente vai começar a estudar isso justamente para limpar e purificar nossa mente dessa distorção, de que naquela época eles já olhavam a mulher com esse lugar, olhar promíscuo, né? Porque representavam muito isso, elas eram inseridas, e digamos assim, a mulher que era do bordel, ela usava realmente uma maquiagem mais forte, né? Já, mas não quer dizer nada que se hoje em dia uma mulher usa uma maquiagem forte, que quer dizer alguma, quer dizer isso, né? Ou sei lá, uma mulher que usa uma roupa curta, ou uma mulher que usa uma transparência de uma forma sutil e sem ir para os vícios em sensação ou vício em sedução, vai ir para esse lugar de distorcido, né? Então a gente vai entendendo esse lugar que é totalmente diferente, né? Então aí tem uma representação aqui dessa imagem dessa mulher, né, que é mais feminina, mais delicada, né? Aí seguindo este período temos no período do romantismo, eu acho que até não, eu não estava vendo aqui se eu tinha repetido. A feminilidade voltava a aparecer de maneira sutil, mas com pequenos toques de exageros. As mulheres queriam ter a aparência delicada, poucas ainda se maquiavam e a maquiagem era imperceptível. Ah, aqui, gente, foi o que eu falei, foi o que eu imaginei. Eu repeti aqui. Ou eu voltei. Não sei agora o que que eu fiz aqui. Hum, vivendo e aprendendo, né, gente? Me desculpem. Pode ser que eu corte essa parte. Não sei. Mas é o mesmo século. O período usavam maquiagens. Tá, para finalizar, né, porque esse é o último slide. Em resumo, esses períodos que foram apresentados foram marcados por uma vaidade extrema para ambos os sexos. Peles e algumas vezes cabelos esbranquiçados, maquiagens extremamente pesadas, outras suaves, uma imagem da mulher como sendo a protegida do homem provedor. Então, o que que a gente vai entender? Que daí tem esses dois extremos aqui, né? Digamos assim, aquela busca pelaquela maquiagem mais sutil, delicada, da mulher frágil, onde ela tem um homem provedor, que daí a gente vê também que é uma memória muito primitiva que a gente tem, né? Dessa questão de proteção, de cuidado lembrando, né? Não estou dizendo que a energia masculina não tem isso, ela tem, né? Esse coisa de proteger, segurança e tal. Mas isso é bastante para aquela época. E também tem o outro lado de uma maquiagem mais forte, onde tinha esse olhar que era pros, mulheres que eram mais promíscuas, que eram trabalhavam em bordéis, que tinham mais essa representação. Então, essa aula eu trouxe justamente para a gente entender esses dois lugares, como a maquiagem era vista na época e o quanto às vezes a gente pode até, né, cair nessa distorção aí e não entender essa questão de que a maquiagem ela só é para expressar e não para padronizar. Então a gente vai para esse lugar mais livre, né? Que a gente, na nossa nova consciência da beleza vibracional, é isso, é onde você usa a maquiagem para você expressar, não é para padronizar, não é para você colocar em caixinha de achar que isso está certo, que isso está errado. Já passamos dessa época, já passamos dessa fase, onde a gente só tem que sustentar aquilo que você quer apresentar para o mundo. Se hoje eu estou indo num evento e quero me sentir mais poderosa, no sentido de que eu tenho que, daqui a pouco, sei lá, fazer uma apresentação, um trabalho, e eu quero usar a maquiagem ao meu favor, eu vou lá e uso. Ou ao mesmo tempo, se eu quero ir para um casamento, eu vou usar um vestido todo babado e todo florido. E eu quero ir para esse lugar mais delicado, sutil, porque eu tô mais eu quero essa energia, porque daqui a pouco eu vou ir com o meu namorado, com o meu marido, e ele tá representando esse lugar de fortaleza perto de mim, eu também posso.
E isso não quer dizer nada, não quer dizer que uma mulher que está com batom vermelho, ela, digamos, tem essa distorção ainda, e nenhuma mulher delicada que ela quer ser protegida. É só questões de você saber utilizar a maquiagem da melhor forma possível, daquilo que você está querendo representar no momento presente, né? E saber que ela está aqui para expressar, ela é um acessório, e aí conforme a gente também vai vendo que o visagismo trabalha, o que eu quero expressar através da minha imagem, ajuda muito a gente sair desses campos de distorção, né, do planeta. E, gente, é isso hoje. Deixa eu parar aqui com a minha tela. Interromper com compartilhar. Vou ter. Enfim, perdão aí pelos slides, né? Mas que nem eu falei para vocês, eu estou aprendendo a usar o Zoom, estou fazendo os slides porque eu acho que vai ser bem legal essa dinâmica. Vocês respondem depois se vocês estão curtindo isso. Vou deixar essa aula disponível lá no YouTube, porque hoje, dia 24 de agosto, é o meu aniversário, gente. E eu estou fazendo 28 anos, estou fazendo a minha volta de Saturno, que é bem importante, né, para quem faz 28 anos, que é bem marcante, assim, né? Porque é o universo lá te dizendo assim, agora você tem que ir pro seu Dharma, pro seu propósito. E graças a Deus, né, eu me sinto muito realizada porque eu tô no meu Dharma, eu tô no meu propósito, eu gosto muito de fazer isso que eu faço, né? De estar aqui, de estar ensinando, dando aula. Sempre fiz isso a minha vida toda, mas eu nunca tinha reparado o quanto a providência divina já me trazia essas experiências, né? Tipo, trabalhar no escritório e ter que ensinar alguém a passar todo o conteúdo para aquela pessoa, né? Então, meio que eu já era essa parte de, tipo, adquirir o conhecimento e transmitir para outra pessoa. Então, eu sempre tive isso, sempre gostei, ainda mais na área da beleza, que também ela entrou bem antes desse processo de autoconhecimento e espiritualidade que eu trabalho, do campo de energia que a gente está estudando também nas segundas-feiras. Para quem não assistiu, assiste, tá? Tá no canal do YouTube também. Eu tenho o canal do Telegram, você pode acessar lá. E isso é muito legal. Então, eu estou bem feliz de estar no meu aniversário hoje, dando aula, fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo, né? E estudando sobre esse campo da beleza, que eu entrei em várias distorções relacionadas a isso, né? E ontem também, inclusive, teve a cura energética da distorção com a minha mestra. Eu não consegui assistir, mas sempre peço para acessar o campo para poder receber os benefícios, né? E a gente sabe que a beleza, ela é um campo onde tem muita distorção, a gente tem que estar limpando e purificando a nossa mente a todo momento em relação a isso. Então, é algo que a gente precisa se aprofundar, a gente precisa estudar, a gente precisa limpar e purificar essas memórias que ficam registradas, essas distorções que a gente vai criando, porque às vezes a gente julga as pessoas pelo nosso olhar de ignorância e a gente é ignorante, e para a gente começar a sair da nossa ignorância, a gente tem que ir a fundo nos assuntos. Então, lembrando, não ficar na superfície, não acessar uma coisa e achar que é aquilo e cristalizar. Bom, eu estou recebendo essa informação, mas deixa eu ir lá e me aprofundar, deixa eu fazer o meu processo de autoconhecimento comigo mesma para entender o porquê que eu ainda estou julgando essa pessoa, entende? Então, tudo tem uma explicação, tem um porquê. E quando a gente se autoconhece, a gente vai indo para esse lugar, que a gente sai da superfície e vai para a profundidade das coisas, a gente fica muito na neutralidade, né? De tipo acessar a frequência da neutralidade, ver as coisas como elas realmente são e não sair julgando, não sair, porque isso aconteceu por causa disso e disso e disso. Sabe quando a gente faz isso? Cristaliza a experiência, não está aberto para o novo, não abre o cardíaco para amar, e a gente continua o quê? Preso nos jogos da terceira dimensão, que é o quê? Mentira, manipulação, julgamento, maldade, inveja, raiva, ciúmes, e a gente continua ainda sustentando esse lugar, que é um lugar tão primitivo, né, de luta e sobrevivência o tempo todo, ao invés de a gente acessar novas frequências, acessar novas experiências, onde a gente tem conversa edificante, onde a gente tem alegria, onde a gente tem abundância, onde a gente ama e serve incondicionalmente o próximo. Então, o meu pedido hoje, né, de aniversário, ai, tô muito feliz, dá vontade até de chorar, que a gente se abra para o novo, né? Que a gente possa construir esse campo de informação da beleza vibracional,
que a gente possa realmente construir esse lugar onde é puro, é inocente, é amor incondicional, onde a gente aprende a se amar, né? Porque digamos assim, Gabi, já fui daquele extremo de não saber me amar. Hoje em dia eu tô nesse lugar onde eu tô construindo de passinho em passinho e tô indo para esse lugar do meu potencial, que eu não sei qual é o lugar do meu potencial, mas eu tô construindo ele e construindo ele na base do quê? Do amor incondicional. Assim como Gabi, me sinto bem quando me maquio e que me arrumo e tô no meu potencial, eu tô no meu poder pessoal. Eu quero muito poder ajudar outras pessoas a também se sentirem assim, sem estar na distorção, sem usar a beleza como recurso, que nem eu já falei, não é para usar beleza como recurso em sedução, de, eu vou lá me arrumar porque eu quero seduzir, porque eu quero me sentir incrível, a inteligente, a mais bonita, né? De às vezes se arrumar para querer disputar com outras mulheres, para me sentir forte, poderosa. E tem muita coisa distorcida relacionada à beleza. E a gente não pode levar para esse lugar. A gente tem que levar para esse lugar alinhado, de eu quero estar bem porque eu quero estar no meu potencial, porque eu me amo, eu me valorizo, eu me respeito. E a partir do momento em que eu estou no meu potencial, eu ajudo outras pessoas também estarem no potencial delas. Então eu vou para esse lugar muito mais edificante do meu espírito, porque tudo é dar e receber. O que eu dou para o universo, eu recebo de volta. Então, se eu ainda continuo vibrando na inveja, eu tenho que o quê? Eu tenho que mudar a minha prática, eu tenho que regozijar por aquela pessoa. Então, eu tenho que mandar luz e amor para ela e continuar regozijando. Tomara que ela seja feliz, abundante, próspera, que ela cresça. Porque quando essa pessoa ela está no potencial dela, ela te inspira para que você busque o seu potencial também. E a minha ideia com as aulas aqui, tanto do campo de energia humano quanto de maquiagem, é para que a gente vá para esse lugar de potencial, que a gente saia dos campos distorcidos do planeta e que a gente vá para esse lugar mais alinhado. Então, é muito importante a gente estar nesse compromisso do processo de autoconhecimento e, a partir disso, né, continuar indo para esse lugar de a gente buscar nossa edificação, né? Que é isso, é tipo escolher e neste caminho do autoconhecimento buscar me amar, me valorizar e ter conversas edificantes, né? Buscar profissionais que me ajudem se eu tenho dificuldade em alguma coisa, vou lá busco profissionais da saúde para me ajudar a ter essa orientação. Tá bom, gente? E lembrando que o curso tá rolando, né? Curso não, o grupo de estudos, né? Para quem quiser mais informações, vá lá no meu Instagram, procura lá que tem um post fixado falando sobre tudo certinho das aulas. Tem também os meus atendimentos, eu trabalho com atendimento de visagismo, com aplicação de visagismo, onde a gente faz análise do rosto, né? Então, também, qualquer dúvida, tem um post lá. Você pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo vocês da melhor forma possível, tá bom? E é isso, gente. Gratidão infinita, tá bom? E até a próxima aula. Beijo, beijo.